Olá, amigos, tudo bem? Resultado do Enem saiu. Nota da redação foi ótima para alguns. Tenho certeza de que para muitos que estudaram aqui nessa sala, aqui no Instituto Carlos André, que estão nos vendo aqui agora, agradeço demais por terem nos escolhido para ficar nesses últimos meses para estudar a produção textual e a linguística aqui nessa casa, que tenho certeza é a casa de muitos daqueles que estão nos assistindo. E se você, de repente, não teve possibilidade de estudar aqui conosco e não saiu tão bem na redação, eu quero, como convidei a vocês no vídeo, fazer comentários, sobre a produção textual. Um dos aspectos mais importantes sobre o porquê de alguém ter sucesso não é, acredite, olhando aqui os meus olhos, eu vou dizer a você, não é saber o que acertou, mas tenha certeza, o mais importante na vida é saber o que errou. Porque quando você erra, necessariamente a grande tendência é que você possa não fazê-lo novamente. Portanto, aqueles que passaram, parabéns. Vamos aqui juntos só ratificar aquilo que foi feito na nossa aula aqui. E aqueles que não passaram, por que foi que não passaram? Ou seja, como é que deve ser uma redação Enem, uma redação com nota 1000. Como é que seria essa redação? Sei que você já viu alguns vídeos sobre isso, mas eu vou mostrar a você aqui o Sistema Instituto Carlos André, o Sistema de Excelência em Língua Portuguesa. Espero que você goste. Quero que você saiba que nós vamos passar aqui o tempo que você tem em aula, 50 minutos ou no máximo 1 hora, que seria uma aula essa. Então prepare-se aí, 50 minutinhos ou 1 hora no máximo, para que eu mostre a você como é que funciona a lógica de uma boa redação no Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Vamos lá então, vamos iniciar. Bem, primeira coisa, quando você vai pegar uma produção textual, você vai olhar, você está vendo aqui o slide, você vai perceber que nós temos que verificar os critérios de correção. Os critérios de correção do Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui, rapidamente, você já sabe, são 5 critérios de correção, e eu vou começar exatamente não pelo primeiro, mas pelo segundo, que é bastante interessante, que seria compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Observe aqui, na competência de número 2, são 3 aspectos a serem analisados. Vamos olhar de novo, só para vocês perceberem? Quais são os 3 aspectos a serem analisados? Primeiro, ele diz: compreender a proposta de redação, então você vai perceber que está ligado à compreensão da proposta de redação. Proposta de redação, primeiro deles, observe aqui junto comigo, proposta de redação. Só que além de compreensão a proposta de redação, existe um outro. Observe lá este outro. Seria, vejamos, compreender a lógica das várias áreas do conhecimento, ou seja, a aplicação, veja só que interessante, das várias áreas de conhecimento. Vejamos aqui, mas que mais? Lembrando, vai fazer uma luta, etc. Você tem que saber quais são as regras, não é? Aquele pessoal, por exemplo, que vai lá, atleta, que vai fazer a ginástica olímpica, você já percebeu? Eles têm regras claras ali, que, por exemplo, eu, um leigo, não entendo. Então, para mim, fica apenas um aspecto estético, de beleza, quando eu vejo, por exemplo, um salto, né? Agora, quem entende, verifica o aspecto técnico. Eu quero de você, e essa é a diferença do Instituto Carlos André, é que você verifique sobre o aspecto técnico, sem a minha percepção apenas como professor, mas que você, junto comigo, verifique aquilo que o Exame Nacional do Ensino Médio coloca e que, consequentemente, vai fazer você passar. Compreende? Não é informação, é formação. Eu quero mostrar a você como é que se faz a leitura, inclusive, dos critérios de correção. Então vejamos aqui, vamos lá. O terceiro item, ainda na competência de número 2, qual seria? Aplicar isso dentro da estrutura, veja que detalhe interessante, estrutura de dissertação. Essa competência de número 2 é extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. Verifiquemos novamente, só para que você possa perceber. Proposta de redação, aplicação do conceito de várias áreas de conhecimento e verificar a chamada estrutura do texto dissertativo argumentativo. 3 itens. E eu não preciso nem dizer. Se você for pegar a estatística, um dos aspectos, uma das competências em que a nota é mais baixa é a competência de número 2.
A competência de número 2 também, certamente, para aqueles que dominam isso aqui, é também a competência das notas mais altas, repito, para quem estudou, para aquele que sabe, certo? Vejamos a competência de número 3. Olha o que ela diz. Vamos lá. A competência 3, ela diz o seguinte: depois de fazer tudo isso, ou seja, depois de achar a proposta de redação, de aplicação de várias áreas de conhecimento e achar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, o que você tem que fazer? Olha, veja comigo lá. Selecionar, são 4 verbos, importantíssimos esses 4 verbos. Selecionar, que é o primeiro verbo, selecionar, vamos juntos aqui. Depois, relacionar, observe aí, ó. Depois, organizar e depois interpretar. Opa, interpretar. E muita, mas muita gente tem dificuldade disso aqui. Observe, ó. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Esses 4 elementos são fundamentais com o próprio a competência do Enem, com o próprio edital do Exame Nacional do Ensino Médio, edital do participante, coloca selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações. Estamos dentro de um aspecto que nós chamamos de aspecto material / formal. Material / formal por quê? Porque aqui está o aspecto da matéria, do que vai ser colocado em si, e estrutural, que seria o texto dissertativo argumentativo. Ok? Rapidamente, competência 5. Vejamos o que diz a competência de número 5. Observe lá. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Aqui você vai achar lindo. Imagine um aspecto importante. O Enem, inclusive, estabeleceu uma nova relação com o fim do texto, né, com a conclusão do texto, que é a chamada proposta de intervenção social. As 3 competências que nós colocamos agora são as competências que devem ser discutidas por um professor de produção textual, ou seja, um professor de redação, certo? Mas veja só que interessante, há mais 2 competências que envolvem a produção textual, mas que demandam um outro conhecimento, em linguística aplicada, ou seja, gramática normativa. Vamos ver quais são eles? Vamos lá. Competência de número 1, que é a primeira competência que nós colocamos e pulamos, saltamos, né? Que é o domínio da chamada gramática normativa da língua portuguesa. Mas não é só gramática, é a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Gente, a modalidade está intimamente ligada à estrutura, à lógica do texto, das características de um texto. Então, quando nós pensamos, por exemplo, num texto escrito, o texto escrito pode estar em modalidade formal, modalidade escrita. Mas um texto escrito pode não estar em modalidade escrita. Como assim? Pode ser que haja um texto escrito em modalidade, que é característica, modalidade oral. Um bilhete, por exemplo. As mensagens de WhatsApp, por exemplo, entendeu o que é modalidade? É característica. Uma mensagem de modalidade tem linguagem escrita, mas a modalidade é oral, a modalidade é falada. Não, ele quer um texto escrito em modalidade escrita, sem as chamadas marcas de oralidade, sem as informalidades típicas da chamada língua ou da linguagem oral, da modalidade oral da língua portuguesa. Nenhum desvio de regência, concordância, colocação pronominal, etc. É claro que todo o aspecto de pontuação é muito mais complexo, não é bem assim, você teve um erro de pontuação, já está fora. Não, mas certamente quem tem tirado notas maiores é aquele que não tem desvios nas lógicas de competência da gramática normativa. A morfossintaxe, grafia, acentuação e propriedade vocabular. Ok? Vamos então observar o último aspecto que envolve o conhecimento linguístico em si. A linguagem, a coesão textual, demonstrar mecanismos necessários para a construção da argumentação. Isso está altamente ligado à chamada paragrafação e, portanto, ligado à competência de número 2. Então, elementos de coesão referencial, elementos de coesão sequencial, coesão referencial anafórica, coesão referencial catafórica. Percebe por que muita gente não domina, de repente, a produção textual e não tira nota alta, porque de repente nem os nomes técnicos sabem, é tudo muito subjetivo. Gente, nós temos que parar com essa ideia da subjetividade. Nós temos que ser mais técnicos. E eu proponho a você que, se você assim for, dificilmente você vai deixar de passar em qualquer universidade do Brasil e posteriormente nos concursos que você for fazer. Seja técnico, seja ciente do que você faz. Não faça nada, em hipótese alguma, por achismos, porque a tendência de dar errado é grande, né? Sérgio Buarque de Holanda já falava isso lá no capítulo 8º
do livro Raiz do Brasil, ele fala, né, da lógica do jeito, daquilo que veio a se chamar posteriormente do chamado jeitinho brasileiro, da nossa cordialidade, né, um dos pontos muito importantes. Bem, vamos lá, vamos voltar. Então você sabe que nós temos 5 critérios. Voltemos só para ratificar quais são os critérios. O primeiro critério está ligado à gramática normativa. O segundo critério, que na verdade não é um só, né, são vários, ligados à proposta de compreensão de proposta de redação, aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento e a dissertação argumentativa. O terceiro, que é pesadíssimo, que é lindíssimo, que é seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Depois, nós temos a competência 4, que envolve a coesão textual. E, por fim, a proposta de intervenção social. Bem, o que eu quero com vocês? Vou pegar, então, agora as duas redações, as duas propostas de redação. Por que as duas? Porque vocês sabem que foram aplicados 2 exames nacionais do ensino médio. Eu vou falar sobre cada uma das propostas aqui com vocês, certo? Vou pegar a teoria, vou ler com vocês rapidamente o texto, para que nós possamos fechar antes mesmo de 1 hora, certo? Vamos lá, fique aí, não saia não, que eu preciso de você. Vamos ler aqui comigo, por favor, a proposta. Vamos lá. Proposta de redação, aplicação da segunda aplicação do Enem. Se você tiver aí, você pode perfeitamente pegar, né, e junto aqui com o vídeo e ler junto comigo para ficar até mais fácil para você. Mas nós facilitamos, vamos colocar aqui para você, para que você veja junto conosco. Vamos lá, avante, 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 avante sempre. Bem, a primeira proposta de produção do Enem, você não vai de jeito nenhum, se você vai fazer isso que eu estou querendo colocar aqui agora, ler os textos motivadores, não faça isso jamais. A primeira coisa que você vai fazer é ler qual seria o tema da produção textual. O tema da produção textual. E você lê o tema da produção textual que está ali. Qual é o tema? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Repito, caminhos para combater o racismo no Brasil. Vou fazer primeiro esse, para depois fazer a primeira aplicação. Então fique aí você que fez a primeira aplicação. Essa é a da segunda aplicação, certo? Vou fazer primeiro da segunda aplicação, para depois voltar e fazer o da primeira. Fique aí, não saia. Vamos lá, atenção. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Esse é o tema. Né? Quais são os caminhos para combater o racismo no Brasil? Essa é a lógica. Você pegou lá o texto, feche seus olhos, pegou lá o tema, você vai analisar então agora a lógica da coletânea em si. Ou seja, você vai fazer a leitura da coletânea para verificar a lógica desse tema. O tema, repito, caminhos para combater o racismo no Brasil. O assunto, que é outra coisa, né, é racismo. Nossa, como eu fico contrariado quando alguém diz assim, qual foi o tema do Enem? O tema foi racismo. Meu Deus, o tema do Enem não foi racismo. O tema do Enem foi caminhos para combater o racismo no Brasil. O assunto, que é outra coisa, né, nós vamos mostrar a você, é que foi o racismo. Então vejamos, vamos dar continuidade aqui. Ao fazermos isso, nós lemos a coletânea para verificar o que nós podemos falar, o que a coletânea pode nos auxiliar. Há pessoas que nem leem a coletânea. Eu vejo assim, alunos que não leem a coletânea. É algo lamentável. Depois que você vê essa aula, você vai perceber por que você que nunca teve aula aqui no Instituto. Lamentável. A coletânea tem que ser lida necessariamente. Não pode ser copiada, mas ela é um caminho para estabelecer aqui a lógica de aula, ou de produção de texto, né? E de aula também. Vamos lá então, observemos. Ascensão à condição de trabalhador livre, antes ou depois da abolição, o negro se via jungido a novas formas de exploração, que, embora melhores que a escravidão, só lhe permitiam integrar-se na sociedade do mundo. Você percebeu um detalhe interessante? Eu comecei a ler, eu diria assim, superficialmente. Muita gente lê do jeito que eu estou lendo aqui agora, sem nenhuma lógica de construção de texto. Se você leu do jeito que eu li aqui agora, sem pensar nas competências do Enem, esqueça. E talvez seja por isso que você tenha não saído bem. Aquele que está nos vendo e que vai ler da forma como eu vou ler agora, depois da teoria que eu vou aplicar aqui agora, esse certamente vai sair muito bem, mas muitíssimo bem no Exame Nacional do Ensino Médio. Vou parar de ler agora. Vou mostrar a você que eu vou ler depois, diferentemente do que eu estou lendo aqui agora. Porque ler é diferente de ler. Eu vou explicar a você por quê. Ok? Fique aí que eu vou mostrar a você. Vamos lá. Vou passar os slides, vou desprezar aqui essa leitura, inclusive da própria estrutura do texto. E eu vou primeiro
a lógica do que é dissertação argumentativa. Nós vamos a um outro slide, para que você possa perceber nesse outro slide o que vem a ser a chamada dissertação argumentativa, para depois eu voltar a esse primeiro slide e aí sim ler com você da forma como tem que ser lido, ok? Vamos lá então, vamos verificar o slide. A dissertação argumentativa, meus diletíssimos, é um tipo textual. A lógica do tipo textual é ter a natureza acadêmica. Então ele está ligado a alguns princípios como impessoalidade, universalidade, atemporalidade, convencimento. E a finalidade da dissertação, dissertar, nada mais é do que esclarecer determinado assunto, esclarecer determinado ponto de vista por meio de argumentação ou de exposição. No caso do Exame Nacional do Ensino Médio, é só de argumentação. Pois bem, a dissertação argumentativa, que é, ou tem a finalidade de argumentar, lembrando que argum está ligado à ideia de esclarecer, tornar claro, ligado a esses princípios, que são da universalidade, o que significa dizer que todo aquele que vai fazer a dissertação argumentativa não pode, em hipótese alguma, estabelecer relações que não sejam relações universais. Implica, portanto, dizer que é contrário senso do que nós chamamos de artigo de opinião. A universalidade está intimamente ligada à ideia de tratar o assunto como um assunto erga omnes, ou seja, é um assunto para todos. Então alguém vai ler o seu texto, diferentemente do que acontece no artigo de opinião, ele não vai ler no jornal e teoricamente só serviria para aquele momento, mas ele serve, como a linguagem acadêmica, para qualquer momento. Tem natureza universal, ele pode ser a lógica de utilização de leitura para qualquer momento. Além disso, nós temos também uma outra característica muito importante, que é a característica da impessoalidade. Impessoalidade formal, né? Ou seja, na dissertação argumentativa, evite aspectos como primeira pessoa, juízos de valor, que vão inclusive para aspectos de oralidade. Um outro aspecto muito importante também, além da universalidade e da impessoalidade, é a atemporalidade. Princípio que advém, inclusive, da universalidade. O texto dissertativo argumentativo é atemporal, ele pode ser lido hoje e daqui a 20 anos, que tem, teoricamente, a mesma lógica, porque ele não parte de uma base de jornal, de uma determinada notícia, de determinado fato para ser consumado. O fato é apenas um aspecto argumentativo. E, posteriormente, nós temos a lógica do convencimento. O objetivo é o convencimento. Certo? Tranquilos? Por quê? Porque, diferentemente da persuasão, que é o caso do chamado artigo de opinião, o objetivo dele é convencer você a determinado assunto, e o convencimento se dá não por aspectos subjetivos, mas por mecanismos argumentativos que sejam mais sistemáticos, mais técnicos, digamos assim, sobre os quais eu vou falar. Leitura, né? Leitura, um dos aspectos mais interessantes em relação à produção textual do Enem. Vejamos como é que faz a leitura, o que é especificamente a lógica da leitura. Quando nós falamos em leitura da coletânea, nós temos que pensar, eu sempre penso assim, né? Eu vejo ali, imagine você é aquele sujeito que está lá. Enquanto você lê, repito, enquanto você lê, necessariamente tudo que envolve aquilo que você lê, envolve a relação. Você se lembra da competência de número 3? Olha que lindo, né? A competência 3 era selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Portanto, quando se fala em leitura da coletânea, ou a coletânea, se pensa exatamente naquela estrutura que ali está. Acho que aquilo ali vai fazer com que você melhore a sua forma de ver, a sua forma de pensar a produção textual. Imagine que você escreve e Foucault esteja junto de você. Imagine que você escreva e esteja lá o Sérgio Buarque de Holanda. Imagine que você escreva e esteja lá o Thomas Piketty. Ou seja, que estejam intelectuais, aqueles de que você gosta, aqueles que sejam interessantes para a sua produção textual. Ler é isso. Tanto que o marketing é que não me deixa fazer isso. Mas esse curso não se chama curso de redação, né? Na verdade, o ideal mesmo é que ele chamasse curso de leitura e produção textual. Porque eu só consigo produzir texto se eu conseguir ler. Mas não é só ler, né? Disse a você, ler não é só ler. Eu estava lendo erradamente, você percebeu? Lendo o texto sem pensar em ninguém. Não, eu já leio e já imediatamente, eu acho que esse é o diferencial do curso aqui no Instituto. O diferencial é ler e já ter a percepção exata de que no momento em que eu estou lendo, eu já adquiro a capacidade de selecionar fatos que eu já li, relacionar esses fatos que eu já li, ou essas informações que eu já li, organizá-las para depois
fazer a interpretação, que nada mais é do que a utilização do meu ponto de vista. Quando se fala em ler no dicionário Aurélio, a percepção mais interessante que há na nossa concepção é a lógica do reconhecimento, da percepção, da observação, intuindo, deduzindo a significação, interpretando o sentido de. E para fazer isso, você tem que entender esses aspectos que envolvem a dissertação no Enem. O que é assunto, o que é tema, o que são os textos motivadores e o que é o recorte temático. Vamos de novo? O que é assunto, o que é o tema, os textos motivadores e o recorte temático. Você viu qual foi o tema da aplicação, o assunto da aplicação? Racismo. Racismo é um assunto. Ao que há de mais genérico. O assunto é algo, repito, mais genérico. O assunto, racismo. Certo? Se o assunto fosse, por exemplo, aborto, acredito que não deva cair, né? Pode ser que caia, nunca se sabe, mas aborto é o assunto, é o que há de mais genérico. Agora, o que é o tema? É a relação do assunto com uma problemática, especificamente no caso do Enem. A relação do tema com a problemática é o assunto. Então, veja só o tema. O tema é caminhos para o combate ao racismo no Brasil. Esse é o tema. O assunto é racismo. O tema é exatamente a especificação. É a relação do assunto com outros aspectos. Quais são os outros aspectos? No caso específico, o caminho. O caminho para combate ao racismo. Então, se você falar só de racismo, fugiu parcialmente ao tema. Se não falar de racismo, você fugiu completamente, porque na verdade você fugiu ao assunto. Aí é terrível, inclusive isso pode zerar, vai zerar a produção textual. Certo? Então, quais são os caminhos? Esse é o assunto, esse é o tema que vai ser observado, cujo assunto é racismo. Quais são os caminhos? Essa percepção é lindíssima. Isso mudou minha vida. Quando eu tive essa percepção da diferença entre assunto e tema, com certeza isso já dá um sinal muito positivo. Vejamos então aqui os aspectos ligados aos textos motivadores. Eu leio os textos motivadores e ao ler os textos motivadores, o que eu quero verificar com os textos motivadores? Eu verifico qual seria o chamado recorte temático, ou seja, o projeto de texto. O recorte temático é a relação do tema, repito, a relação do tema com aquilo que eu vou falar sobre o tema. A palavra recortar, pensa numa tesoura, não é? Alguém vai lá e recorta, está ligado à ideia de, olha, eu tenho muito a falar não só sobre o assunto, mas sobre o tema, eu tenho muita coisa a falar sobre esse tema. Mas eu vou recortar, aí eu recorto e faço uma tese, recorto e faço uma tese. Essa tese tem um caminho argumentativo. O caminho argumentativo é feito por meio dos textos motivadores. Então, existe aqui o recorte temático. Esse recorte temático nada mais seria do que a relação entre a tese, que eu acho no tema, e os textos motivadores que vão me fazer percorrer o chamado caminho argumentativo. Certo? Tranquilos? Então, toda a teoria de assunto, de tema, textos motivadores, para aqueles que estudam no Instituto Carlos André, toda essa teoria está no site do Instituto Carlos André. Ok? E como é que eu faço para construir o texto? Já sei a estrutura da leitura da coletânea, sei que eu tenho que fazer relação obrigatoriamente, eu vou mostrar a vocês, inclusive aqui, aos livros, né? Olha a quantidade de livros para que nós possamos relacionar. Tudo isso aqui, gente, eu dei em sala de aula. Tudo isso aqui estava em sala de aula, os alunos do Instituto Carlos André leem, nós vamos mostrar a você a forma como eles leem esses livros que estão aqui, e os que estão nos vendo são alunos do Instituto, certamente sabem como é que nós fazemos a leitura de todos, repito, todos esses livros que estão aqui em capítulos, bem, a leitura nós já colocamos a você, vamos voltar depois da leitura da coletânea. Mas como é que se faz para construir a estrutura do texto? Ou seja, em relação à competência de número 2, achei o tema, fiz relação com outras áreas do conhecimento, por meio desses livros que estão aqui, certo? E agora eu vou construir um texto dissertativo argumentativo. Como é que eu faço para construir esse texto? Vejamos, vamos lá. O Instituto indica basicamente 2 projetos, o chamado projeto formal e o projeto informal. O que seria o projeto formal? E você só vai achar um projeto formal ou um projeto informal verificando a coletânea. Você vai verificar a coletânea vai dar a você a base. Então, veja que lindo, a coletânea não serve para ser copiada, mas ela serve para dar a você o caminho argumentativo, a base, que é uma das lógicas do chamado projeto formal. Então vejamos o que seria o projeto formal. O projeto formal é colocado nesse esquema aqui.
há um primeiro parágrafo, nesse primeiro parágrafo há uma tese, veja que lindo, olha, essa tese está ligada ao tema, não é assim? Tese, repito, ligada a quem? Ao tema. Mais uma vez, a tese, vou escrever aqui a vocês, está intimamente ligada ao tema da redação. E aí nós temos o percurso, que é o percurso analítico. Observe aqui, ó. Esse percurso, chamado percurso analítico, está ligado à coletânea, ou seja, aos textos motivadores. Então memorize aí, ó. Falou-se da tese, a tese está ligada ao tema. Falou-se do percurso analítico, o percurso analítico está ligado aos chamados textos motivadores. Certo ou não? Tudo bem? Tese ligada a quem? Ao tema, e percurso analítico aos textos motivadores. Fez isso, leu, da forma como nós mostramos a vocês. Relacionando, vamos verificar aqui então como é que seria a estrutura que envolve o projeto formal. Tese, mais percurso analítico, com caminho argumentativo que indica pontos de vista. Então, faz-se uma afirmação, nós vamos mostrar qual afirmação poderia ser no tema do Enem, faz-se um percurso analítico, que é o caminho argumentativo, com base especificamente na coletânea. No segundo parágrafo, o que se faz? Fale sobre o primeiro ponto de vista, sobre o qual você colocou, ou qual você apontou, né, sobre o qual você falou, ou vai falar, e qual você apontou lá no primeiro parágrafo. No terceiro parágrafo, a argumentação do segundo ponto de vista. No quarto parágrafo, a argumentação do terceiro ponto de vista. Depois você faz uma conclusão. No caso, no Enem, por proposta de intervenção social. Repito, primeiro parágrafo, tese, percurso analítico. Segundo, argumentação, primeiro ponto de vista. Terceiro, argumentação, segundo ponto de vista. Quarto, argumentação, terceiro ponto de vista. E depois uma proposta de intervenção social. Muita gente fala assim, mas eu tenho meu jeito, eu não leio a coletânea. Pare com isso. Você precisa ser competitivo, precisa ser técnico, repito. E para ser técnico, faça aquilo que o Exame Nacional do Ensino Médio entende que seja mais razoável. Lembrando, a dissertação é um texto que envolve a lógica de argumentação. Ou seja, um caminho que seja coerente. Dissertar é escrever de forma coesa sequencialmente. Isso aqui, meus diletíssimos colegas, torna seu texto extremamente coeso. Mas nem toda coletânea dá a você a possibilidade de que o projeto seja formal. Há um projeto chamado concessivo ou informal. Vejamos esse projeto concessivo ou informal. Esse projeto concessivo ou informal é aquele em que se faz uma determinada afirmação e se contesta essa afirmação na própria estrutura de tese. Com uma observação. É claro, existem marcadores textuais que são de coesão, de concessão, aquela famosa oração subordinada adverbial concessiva, como embora, conquanto, ainda que, mas, porém, contudo, todavia. Então, você começaria um texto dizendo assim, aqui, embora no Brasil já se aceita, por exemplo, já se aceite a lógica de uma laicização estatal, etc, 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 faz-se uma afirmação. Ainda há tendência de que não se cumpra, blá, 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 blá. Ou seja, o aspecto ligado à concessão. Faz-se uma determinada afirmação, vou fazer qual seria a afirmação que esteja ligada, ou seja, qual é a tese que esteja ligada ao tema do Enem, vou fazer daqui a pouco. Faz-se essa afirmação e se contesta essa afirmação. Ora, perceba que os próximos parágrafos são bastante claros. No segundo parágrafo, haverá uma argumentação da afirmação concessiva. No terceiro parágrafo, a argumentação da afirmação principal. Então, embora no Brasil haja uma tendência ao aspecto que envolva a laicização do Estado, você vem aqui e fala sobre a laicização. O que se percebe é que ainda isso não é respeitado. Você vem aqui e fala sobre o não respeito. Depois, uma proposta de intervenção. Esta, meus diletíssimos colegas, esse é o projeto que mais é verificado no Exame Nacional do Ensino Médio. O que você percebeu? Nós estamos na competência 2. Estamos na competência de número 3, com a seleção, com a organização, com a relação e com a interpretação, e imediatamente nós já vamos verificar os aspectos que envolvem o texto. Agora eu consigo perfeitamente voltar, não é, para construir com vocês a estrutura daquele texto. Vejamos então, voltemos à leitura da coletânea. Vamos lá. Qual seria o tema? Caminhos para combater o racismo no Brasil. Aí eu quero saber agora se esse projeto é formal ou se esse projeto é um projeto informal. E aí, pegou?
Notou como é interessante? Tem que ir e voltar, veja como é interessante. Tem que se esforçar, senão não consegue. É muito mais inteligente, é muito mais interessante quando você pensa assim, essa é a concepção aqui do nosso instituto. Então, vamos de novo, olha, o tema é caminhos para combater o racismo no Brasil. Aí ele diz, a partir da leitura dos textos motivadores, fale sobre isso aqui, sobre caminhos para combater o racismo no Brasil. Só que, ó, que interessante, ó, textos motivadores, redige um texto dissertativo argumentativo, competência de número 2, em língua escrita formal, competência de número 1, sobre o tema, competência de número 2, que é caminhos para combater o racismo no Brasil, apresentando proposta de intervenção social que respeita os direitos humanos, e aí é competência de número 5. Selecione, organize e relacione de forma, até agora, competência de número 3, que é importantíssima aqui, de forma coerente e coesa, competência de número 4, argumentos e fatos em defesa do seu ponto de vista. Você percebeu? Eu li, eu não só li, eu li. Eu entendi exatamente cada uma das competências ao ler junto com vocês aqui. Ó. Isso aqui é lindo. Em sala de aula nós fazemos isso de maneira muito bonita. Então vejamos aqui, meus diletíssimos colegas, caminhos para combater o racismo no Brasil. Vamos ver qual que é o projeto de texto. Vamos lá. Leia o primeiro texto, e o primeiro texto me deixa a seguinte impressão. Mais uma vez, agora lendo, já refletindo sobre quem que eu poderia usar. Ascendendo à condição de trabalhador livre, antes ou depois da abolição, o negro se via jungido a novas formas de exploração que, embora melhores que a escravidão, só lhe permitiam ingressar-se na sociedade no mundo cultural, que se tornaram seus na condição de um subproletariado, compelido ao exercício de seu antigo papel, que continuava sendo principalmente o de animal de serviço. Não sei se você já percebeu, ao ler isso aqui, eu já imediatamente me lembro daquela imagem. Lembra-se? Você que é ao centro, não é? Vou apagar aqui para você perceber, você que é ao centro, como cabeça à mesa, aquela imagem que nós tínhamos colocado lá, no aspecto teórico, você aqui, e aí alguns intelectuais lendo junto com você. Quem que seria que você poderia usar aqui? Vamos verificar? Você poderia usar perfeitamente Lilia Morris-Schwartz, não é? Um livro chamado Brasil, uma biografia. Lilia Morris-Schwartz é muito bem utilizada aqui na Universidade, na Universidade de Brasília, na UNB. Ela é bem vista, né, digamos assim, a editora Companhia das Letras, e a Schwartz fala sobre exatamente essa formação do povo brasileiro, numa nova perspectiva, numa releitura daquilo que o Sérgio Buarque de Holanda coloca. Outro que você poderia usar muitíssimo bem para falar sobre o aspecto da abolição da escravatura no Brasil e como os negros saíram, seria este livro aqui de Darcy Ribeiro, que é O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. Ou seja, eu já li esse texto já com essa perspectiva, com essa lógica, que é a lógica de que eu posso usá-los. Eu posso usá-los. Né? Eu não estou copiando a coletânea, eu posso usá-los. Vejamos. Um outro aspecto importante aqui é o segundo texto, que vai falar sobre a Lei 716 de 89. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Ou seja, a natureza criminal desta lei, que no artigo 1º vem, serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou de procedência nacional. Observe, aqui no Instituto nós colocamos aos nossos alunos um aspecto muito interessante, que é uma coletânea de vários aspectos de legislação, e os colegas leram aqui, os alunos leram, sobre igualdade racial no Brasil. E entre elas há o chamado Estatuto Racial, né? E esse estatuto que protege, teoricamente, tem natureza criminal, inclusive, né? Existem os tipos penais, protege o aspecto ligado à etnia, à raça, e aquele que, teoricamente, descumpre o tipo penal, certamente tem uma determinada pena. E aí entra, então, o aspecto da legislação. Já estou lendo pensando no seguinte aspecto. Ora, a legislação brasileira, ela tem um contributo, tem contribuído para dirimir, teoricamente, a lógica de racismo no Brasil. Esse texto mostra isso. Existe legislação no Brasil sob essa perspectiva. Bem, vamos lá. Além disso, nós vamos analisar aqui o texto 3. Racismo ou injúria racial? Aí ele vem e diz o que é racismo e diz o que é injúria racial.
é bom lembrar, eu falei do aspecto da legislação. E aqui, ao falar do aspecto da legislação, quero mostrar um livro a vocês, como diz o presidente Michel Temer, né, o livrinho, que é a Constituição, que possui os chamados dispositivos. Né? A Constituição tem dispositivos. Aqui, quando se pega a Constituição, se vê que, quando eu leio, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, né, todos têm direito à liberdade, igualdade, etc., etc. Isso aqui é um dispositivo. Agora, o dispositivo legal ele tem que virar norma. E a norma é a interpretação do dispositivo legal. Então, quando alguém fala em racismo e fala em injúria racial, a injúria racial no Brasil tem pena muito menor. E o racismo tem uma pena muito maior. Mas para ser racismo ou injúria racial, o juiz tem que interpretar a lei. Há uma diferença assim, tênue, né? Por exemplo, se alguém vai a determinado local e chama alguém de preto, né? E lhe impede de trabalhar, isso é injúria racial ou racismo? Bem, é racismo, segundo o que coloca a lei. A injúria racial, nesse caso específico, não existe porque há impedimento ligado ao trabalho. Ora, mas de repente o próprio juiz tem uma concepção preconceituosa, ele interpreta aquilo. Aonde eu quero chegar com isso? Uma nova percepção de releitura. Esse texto 3 está aí para isso, para mostrar a você que mesmo com a legislação, existe uma perspectiva de interpretação, inclusive, do próprio dispositivo legal. Certo? Vejamos então. Há um outro texto, que é o último texto, que é o texto 4, que fala sobre as ações afirmativas, né? E ele diz lá que as ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou por iniciativa privativa com o objetivo de corrigir desigualdades sociais, desigualdades raciais presentes na sociedade, acumuladas ao longo dos anos. Ele termina lá o texto dizendo que no Brasil as ações afirmativas integram uma agenda de combate à herança histórica de escravidão, segregação, etc., etc. Ele mostra que o Estado brasileiro tem ações afirmativas que visam a esse combate. Ou seja, não basta apenas um aspecto legiferante que vai estabelecer um aspecto jurídico, mas também tem que haver a lógica da atuação do Poder Executivo. Você percebeu? Agora nós lemos. Qual é a construção, portanto, desse texto? Você acha que esse texto seria um projeto formal ou um projeto informal? Bem, parece que fica clara a ideia de que o projeto melhor seria um projeto informal. De que, embora no Brasil haja programas, haja legislação que implique a melhoria das relações étnicas e raciais, o que se percebe é ainda de que há muito a fazer, de que o Estado tem que tornar isso de maneira eficaz. Num segundo parágrafo, o que se poderia falar? De toda essa construção histórica brasileira, legiferante, dessa construção histórica brasileira em termos de programa social, e aí citar, como falei a vocês, citar a Maurice Schwartz, é importante citar o próprio, um livro, uma obra do Fernando Henrique, que é essa aqui, ó, que cita Florestan Fernandes como a lógica de construção e de releitura de Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Sérgio Buarque de Holanda. Além disso também, nós podemos citar, nós falamos aqui agora aos senhores essa obra belíssima que nós mostramos, que é Darcy Ribeiro. Então nós temos muitos intelectuais que podem ser citados e que podem ser relacionados. Isso é leitura. Então, quem não tem isso, quem não consegue fazer essa relação, quem não consegue ler, não tem condições, em hipótese alguma, de ter a percepção do texto. Um próximo parágrafo fala ainda, que seria o terceiro parágrafo, da ausência disso na prática, ou seja, do aspecto de conscientização. Não é a legislação, não é o aspecto legiferante que faz apenas com que haja um crescimento, uma diminuição do racismo no Brasil. E esse parágrafo pode ser usado para isso, por exemplo, com exemplificações, demonstrando claramente que no Brasil ainda existe uma lógica. Né? Se fosse hoje, por exemplo, a questão da crise do sistema prisional, era mostrar por meio de dados, por exemplo, que o que se percebe claramente no Brasil é que quem está preso é preto, quem está preso é pobre. Claro que isso vai ser utilizado por meio dos dados. Então, veja, a construção do texto está feita. E como é que nós iríamos, então, concluir esse texto? Quais serão as propostas de intervenção? Como é que eu faço uma proposta de intervenção? Vamos ver como é que eu finalizo? Uma conclusão
no Exame Nacional do Ensino Médio, ela será a conclusão por proposta de intervenção social. A síntese seria uma conclusão lá na FUVEST, por exemplo, né? Pois bem, e a proposta de intervenção social tem como condição de existência básica, né, execuibilidade, detalhamento, relação e, claro, respeito aos direitos humanos. São 4. Execuibilidade, detalhamento, relação e respeito aos direitos humanos. Ela tem que ser execuível. Não pode ser uma proposta mirabolante que não tem condição de ser execuível. Tem que ter, obrigatoriamente, relação com o que já foi citado. Necessariamente tem que ter relação. Ela tem que ser detalhada, não é? Quem são especificamente os órgãos? Quem vai fazer? Né? É uma ONG? É um órgão? E qual órgão especificamente do governo? É a família? Quem vai fazer? Tem que ser detalhado. E, claro, não pode ferir os direitos humanos, sob pena de zerar a produção textual. Então, nessa redação do Exame Nacional do Ensino Médio, para ser execuível, qual seria a lógica? Bem, a criação em alguns estados em que não há, caso, por exemplo, do estado de Goiás, de delegacias especializadas. Repito, a criação por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Um exemplo clássico aqui em Goiás, né? Mas na verdade é a Secretaria de Segurança Pública dos estados. Então vamos ampliar o Ministério da Justiça, né? Criar um sistema de auxílio que possa, isso é execuível, que possa assegurar, né, financeiramente as Secretarias de Segurança Pública dos estados a criação de delegacias especializadas para combate. Né? A contratação de mais servidores públicos para tanto, né? É fundamental para que haja a lógica de combate a esse crime, que não adianta haver a legislação se não há a fiscalização. Um outro ponto que é fundamental, a lógica da mídia, né? A mídia como influência de informação? Não, de formação. Então, os grandes setores da mídia, né? A grande mídia, estabeleceu uma lógica de propaganda constante de apelo ao não racismo. Um aspecto fundamental, e talvez seja o mais interessante, que é a lógica da educação, né? A socialização primária, a lógica sistêmica da socialização primária, e é importante, por exemplo, já ter citado para fazer relação, num dos parágrafos, por exemplo, do grande Paulo Freire, que estabelece a lógica de formação e não apenas de informação, com o objetivo de implicar que a sociedade com má formação, com mau respeito aos direitos humanos, evidentemente tem uma percepção de que não justiça social, etc, etc, etc. Ou seja, por fim, o processo de educação. E existe também uma outra possibilidade que é, dentro ainda da lógica da educação, a situação da família, como disse, como elemento de socialização primária, porque o processo educacional lá em Paulo Freire, nós estabeleceríamos as escolas, o Ministério da Educação, como fonte secundária, né? Primária é a família. Se na família ele tem um processo educacional de formação, é melhor, evidentemente, para a escola, que vai informar e vai gerar essa reflexão no caso específico dele. Então, são 4 elementos a serem citados, não é? Você pode citar o Ministério da Justiça, a Secretaria de Segurança Pública, você pode citar a mídia, você pode citar tudo isso com execuibilidade, detalhamento, relação e respeito aos direitos humanos. O próprio Ministério da Educação, com campanhas específicas para tanto, e, por fim, você pode também citar aí a família como elemento de socialização primária. Isso tudo com caráter execuível e com relação àquilo que foi falado. Percebe? Ou seja, um dos grandes diferenciais é ler. Quem não consegue ler, não consegue, em hipótese alguma, repito, fazer a produção textual no nível que o Exame Nacional do Ensino Médio quer. Perceberam? É bonito, né? Eu digo a vocês, eu não consigo mais ir à panificadora, por exemplo, e ver determinado preço sem pensar num texto que eu li, por exemplo, do Rodrigo Constantino, né? Por exemplo, lá à esquerda, caviar. Não consigo, por exemplo, pensar hoje nas relações humanas de amor líquido, por exemplo, sem pensar em Zygmunt Bauman. Então, ler é, antes de tudo, relacionar. Mas não basta só relacionar, tem que saber o projeto de texto. Tem que saber também a lógica da coesão textual, da gramática normativa. Você que tem dificuldade em gramática, tem que saber que realmente dá problema se não souber gramática. Ok?
Olha, como eu prometi, disse que faria a análise com você em no máximo 50 minutos, que é uma aula que você tem aí na escola, não é? Mas eu sei que você está ansioso em fazer também a análise da redação e agora muito mais rapidamente da primeira aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Você vai me dar uns minutinhos que eu vou fazer com você, ok? Vamos fazer juntos? Vamos lá, vamos fazer. Ali está então a primeira aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Aqueles que esperaram, fizeram, acho que a maioria fez a primeira aplicação. Foram poucos que não fizeram a primeira aplicação. Então vamos rapidamente aqui verificar como é que você faria. Vamos juntos? Vamos lá? Quero só mostrar um slide a você, para que você relembre aquela lógica que eu coloquei a você de como é que você faz para ler. Porque ler é diferente de ler, não é? Não falei a vocês? Ler é uma coisa, ler é outra. Ler, de fato, é selecionar, é relacionar, é organizar e interpretar. Sob a perspectiva, é apenas passar os olhos. Vejamos então a capacidade de leitura com base naquela imagem. Vamos lá, você vai ver, você vai analisar. Você está vendo essa imagem aí e vai se imaginar sempre nessa situação. E vamos lá, vamos fazer então como é que seria a lógica no outro slide, como é que seria a lógica de construção, de leitura do texto, dos textos motivadores do tema da primeira aplicação do Enem. Vamos lá então? Vejamos. Então, já começa a ler os textos, o que vocês acham? Começa a ler os textos? A resposta que você teve aí foi claro que não, 1000 vezes não. Eu vou rapidamente, verifico aqui que é o tema que você vai ter. Leio lá, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Engraçado, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa. De novo, usa a mesma palavra, caminhos, claro, para ter uma isonomia dos dois exames, para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, quando eu vejo alguém dizendo assim que, qual foi o tema do Enem? O tema foi intolerância religiosa. Por favor, não, 1000 vezes não. O tema não foi intolerância religiosa. O tema foi caminhos para combater a intolerância religiosa. O assunto foi intolerância religiosa. Então, se alguém falasse apenas de intolerância religiosa, teriam superficialmente ali uma competência de número 2, né, a tendência a ter uma nota baixa, 80 na competência 2, ou no máximo 100, 120 na competência 2, nossa baixa, porque falaria única e exclusivamente sobre a intolerância religiosa. Não foi. O tema foi caminhos para combater a intolerância religiosa. Então eu vou ler o texto com base nessa lógica. Veja só o pedido que ele faz. Ele diz, a partir da leitura dos textos motivadores, já falei a você, competência de número 2, com base nos conhecimentos construídos. Número 2, texto dissertativo argumentativo. Número 2, linguagem escrita formal. Número 1, caminhos. Número 2, forma proposta de intervenção. Competência número 5, respeitando direitos humanos. Competência 5, selecione, organize e relacione. Competência de número 3, de forma coerente e coesa. Argumentos. Competência de número 4. Então vejamos a leitura. Vamos lá, avante, vamos juntos. Primeiro texto. Olha o que ele diz no primeiro texto. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas e matérias sociais. Aqui nós temos uma perspectiva no site do Ministério Público, que é nada mais nada menos do que a interpretação, como diz o presidente da República, do livrinho, né? Então, ao verificar a Constituição, e os alunos aqui fazem essa leitura junto conosco, né, da lógica da Constituição, eles percebem claramente a seguinte lógica. Qual é a lógica? De que tem que ler, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal. Nós observamos juntos aqui alguns incisos. O artigo 6º da Constituição Federal, que fala sobre direitos sociais, nós observamos. O artigo 205, que fala da educação, nós observamos. Mas é ensino médio. Eu até acho, entendo de deveras, que deveria haver noções de direito constitucional no ensino médio. Não é possível, né, que nós vamos falar de assuntos que envolvam constitucionalismo sem que nós tenhamos pelo menos noção de constitucionalismo. É um absurdo. Então, nesse caso específico, o primeiro texto vai falar a nós sobre qual seria a lógica que envolve a laicidade do Estado brasileiro. Percebe? O Estado é laico, ou seja, as pessoas não são obrigadas sequer a ter religião no Brasil.
Isso é assegurado constitucionalmente. E isso adveio, naturalmente, da lógica da República Brasileira. Né? Vamos lá, então. Atenção. 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão. Mas atitudes agressivas, ofensivas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Ele continua aí, esse aqui no site do Senado, o Jornal do Senado. Esse jornal é muito bom, o Jornal do Senado, muitíssimo bom. Excelente esse jornal. Acompanhe o site do Senado Federal, é muito importante. Já vi vários temas do Enem que saem do Facebook, né, lá do Senado Federal, das propostas do Senado Federal, do Poder Legislativo. Então ele vem e diz que as pessoas podem falar, não é, aquilo que quiserem em termos de religião. Isso é liberdade de expressão. É só pensar no artigo 5º da Constituição Federal, um dos incisos. Isso é direito de expressão, é liberdade de expressão. E aí nós já pensamos num autor que é Charles Tilly, este autor que está aqui, que vai falar sobre o que é democracia. Para mim é um principal livro que fala sobre perspectiva de democracia no Brasil, que os nossos alunos aqui no Instituto leem. E ele vai falar que o processo democrático, a liberdade de expressão, tem uma relação assim bastante interessante e é importante ser analisada aqui no livro. Não dá tempo de falar tudo que ele vai falar, obviamente, a perspectiva. Mas ele faz uma relação de que a liberdade de expressão é intimamente ligada a um direito, mas que ao mesmo tempo está ligada a um determinado dever. E esse dever é o dever de respeito, de alteridade, principiologicamente ligado aos direitos humanos. Então é importante ler Charles Tilly, porque ele vai mostrar a nós essa perspectiva, certo? Inclusive anterior ao próprio constitucionalismo. Certo, vamos lá, vamos ler mais textos para que nós possamos continuar lendo direito, lendo, não é só lendo. E aí ele vem e fala e ratifica a lógica do que o próprio Código Penal fala, né? Quando ele diz do escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, que está ligado ao capítulo contra o sentimento religioso. Bem, o artigo 205 do Código Penal, 208, desculpe, prevê pena, inclusive, para isso. Estabelece, portanto, aquela lógica de que o Estado brasileiro, e mais uma vez, o Estado brasileiro protege, teoricamente, aquele que, repito, não é aquele que não gosta de religião, não é aquele que pensa negativamente em relação à religião, mas é aquele que cumpre esse tipo penal, que é fazer escárnio de alguém, vilipendiar determinada cultura. Por exemplo, imagina, o sujeito se tornou evangélico, ele vai lá e pega a imagem de Santa Maria, né, para quem acredita, quem é católico, etc., e aí joga no chão e quebra. Bem, quando ele faz isso, ele comete um determinado crime, né, e diante de outras pessoas, etc. Então, mostrar que, na verdade, o Estado brasileiro tem determinadas proteções que não implicam em desrespeito à liberdade de expressão. As pessoas podem falar, desde que aquilo não tenha a natureza de causar escárnio ou, como foi colocado aqui, o tipo penal, impedir, perturbar cerimônia de prática religiosa, etc. E aqui vem o texto 4. O texto 4 é um texto belíssimo, extraordinário, em que se poderia citar aqui também Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro. É bom lembrar que Darcy Ribeiro fundou a UNB. Quem vai à UNB sabe, né? Mas por que a UNB? Porque você sabe que a influência do INEP-MEC da UNB no INEP-MEC é extraordinariamente grande. O campus da UNB se chama Darcy Ribeiro. O campus da UNB tem o nome aqui, Darcy Ribeiro. Então, na formação do povo brasileiro, ele vem e ele fala, nós vamos mostrar ali dentro da perspectiva do texto, sobre como é que a religião do povo brasileiro, no caso específico a religião africana, é uma religião que não ingressou teoricamente na perspectiva das religiões brasileiras, não é? Entre mil aspas, a chamada religião afro-brasileira, que na verdade é brasileira, é a que mais possui, teoricamente, a que mais possui descrédito por parte da população brasileira. Então há uma intolerância muito grande em relação às religiões. Eu vou dar um exemplo, a religião afrodescendente. Vou dar um exemplo. Em Goiás, por exemplo, na cidade de Goiás, aqui em Goiás, para eu dar esse exemplo. Você sabe
que as minas aqui de Goiás, né, as terceiras a serem descobertas, porque primeiro foi as Minas Gerais, depois as de Mato Grosso e depois Goiás. Aliás, se você for à Inglaterra, muito ouro goiano lá está. E, historicamente, você sabe por quê. Quem foi que retirou esse ouro? Foram os negros. Será que esses negros não tinham manifestações culturais? Então, o que se percebe é que a manifestação cultural negra em Salvador, ela é grande, ela é consubstanciosa, ela é muito grande. Porém, quando se fala, aliás, ela é grande, ela é onipotente. Agora, quando se fala aqui em Goiás, por exemplo, se percebe que a manifestação cultural negra aqui é muito pequena, ou pelo menos é percebida de maneira muito pequena. Então, por esse motivo, não há nem compreensão. Algumas religiões, por exemplo, desprezam essa lógica. O que se percebe, então, aqui? Há como perfeitamente fazer um projeto formal, mas há também como fazer um projeto informal. Qual seria o projeto informal? Olha lá, que detalhe interessante, voltemos aqui. O projeto informal seria no sentido de que, embora haja legislação, de que embora haja no Brasil a ratificação legislativa, legiferante, no sentido de que há proteção ao sentimento religioso, o que se percebe, o texto 4 demonstra isso, o que se percebe é que há, na prática, um desrespeito a esse sentimento religioso. Pode-se fazer um outro projeto informal usando o texto 2 aqui, né? De que embora haja liberdade de expressão, de que embora ninguém seja sequer obrigado a ter a perspectiva de uma determinada religião, o que se percebe no Brasil é de que deve haver respeito, alteridade a essa perspectiva religiosa. Em todos esses projetos é perfeitamente possível, projeto informal 1 ou projeto informal 2 que eu coloquei, perfeitamente possível estabelecer a relação das religiões afrodescendentes. Percebe como é que isso está interessante? E a proposta de intervenção social? Consolidação, por exemplo, da Secretaria de Direitos Humanos, pensando no Estado, que estabelece essa lógica. Da mesma sorte, a mídia, como instrumento de propagação, de formação. Além disso, a família, mais uma vez, como instrumento de formação, de socialização primária. E, da mesmíssima sorte, de socialização secundária, a própria escola, que tem, por óbvia natureza laica. E até há uma discussão, você poderia ter citado anteriormente também, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, sobre a laicidade do Estado. Inclusive o ministro Barroso fala sobre isso. O que significa dizer que a proposta seria execuível dentro dos padrões, relacionada com o que você colocou, detalhada, cada órgão iria ter uma das perspectivas, cada agente de intervenção social, e, da mesmíssima sorte, ela seria a favor dos direitos humanos. Ufa, interessante, não é? Isso só parte dos livros. Por exemplo, eu não citei um dos livros interessantes, que seria Jorge Caldeira, não é? Que fala também sobre a perspectiva de construção da sociedade brasileira. Um outro livro também bastante interessante, que poderia ser perfeitamente citado aqui, seria este livro, que é aqui de Goiás, inclusive, Concepções e Formações do Estado Brasileiro. Vários intelectuais falam sobre a formação do Estado brasileiro, entre elas a lógica religiosa, entre elas a lógica de formação do Estado com os negros, etc. Ou seja, tem que ler. E como é que os alunos do Instituto leem isso tudo? Cada item, repito, cada tema que nós colocamos para casa, nós temos um desses artigos, um dos capítulos que obrigatoriamente o nosso aluno tem que ler. Então ele lê um capítulo de cada livro desse, por exemplo, ou até mais, para fazer a produção textual. Não fez, não leu aquilo, a nota vai ser baixa lá na competência 3 de relação. Percebeu como é que é interessante? Então eu convido você, para que você conheça o Instituto Carlos André, para que você conheça a lógica de complexidade e, ao mesmo tempo, de facilidade, de transparência no assunto, mas não com dicasinha, não com aspecto superficial ou com aspecto subjetivo, sabe? É conhecer de fato como é que se faz a produção textual dentro da perspectiva de leitura. E você vai ver que aqui no Instituto Carlos André você ainda vai ter mais, você vai ter um material que vai falar especificamente sobre antropologia, você vai ver sobre sociologia e sobre filosofia. Vou falar sobre isso em 3 aulas extras, em que nós vamos especificar
Qual a diferença entre cada uma dessas ciências? Você vê que filosoficamente a FUVEST é a que mais cobra conteúdo. Você vai perceber que em termos de sociologia e de antropologia é o Enem. Então eu vou passar você, felizmente eu tenho a honra de fazer mestrado, né, em literatura, estudo muito as relações internacionais, estudo antropologia, estudo filosofia, para que nós possamos melhorar a sua perspectiva do Enem. Lembrando, o professor de produção textual hoje, ele não é só um professor de língua, mas nunca, em hipótese alguma, um professor de produção textual de hoje, moderno, é aquele que tem a leitura da reforma do ensino médio, uma leitura transversal. Um professor de produção textual hoje, ele tem que ser necessariamente ligado à antropologia, à filosofia, à sociologia, à história, à literatura, que poderia ter sido citado também, não falei, mas poderia ter sido citado. Machado, historiador, é um livro, por exemplo, extraordinário, que poderia ter sido citado aqui, do Chalub, que é um historiador ligado à literatura. Percebe? Então, eu convido a você a estudar, mas a estudar de verdade, para você passar. Vem aqui fazer o curso junto conosco. Avante, vamos lá.